Так, не подобаються мені ці хлопи. Зараз оглянемо все їх авто. Хто такі і що збираєтесь робити в Україні? Sorry, I don't understand Ukrainian. In English, щоб ти всирався. Who are you? Що тобто, what do you want to do in Україна? I just want to visit your country. Why do you have a Russian visa in your passport? What do you want to see, падло? Who are you, бовдуре? Трясся тобі, дрон? Why do you need a drone, дідько тебе забирай? O meu nome é Arnaldo Guedes, sou viciado em viagens de aventura. A minha primeira aventura foi uma viagem de canoa no Rio Zezer e no Rio Tejo. Depois virei-me para as bicicletas, fiz Queijas, Vila Real de Santo António sozinho, em autonomia, sempre a acampar. Em 2008 fiz com um amigo uma das maiores aventuras. Vim a pedalar da Irlanda para Portugal, 2.200 km em autonomia total. Em 2017 fiz com outro amigo uma viagem inesquecível até ao Cabo Norte, cerca de 18 mil quilómetros em 3 semanas, portanto não foi turismo, foi mesmo uma aventura. Estávamos a desenhar uma viagem para os Balcãs, inicialmente era para ser de moto, mas começámos ali a ponderar fazê-la de uma maneira diferente. Vendemos a moto, comprámos um Jeep, começámos a preparar o Jeep para a viagem e arrancámos em direção à Ucrânia e à Turquia. Eu chamo-me Luciano, tenho 44 anos. Não sou tão viciado como o Arnaldo em viagens de aventura, mas já fiz algumas coisas interessantes também. Há uns anos atrás fizemos uma viagem à Turquia, eu e outro amigo meu, no inverno, que foi bastante desafiante. Alugámos lá umas motas e fomos totalmente à aventura, quase sem programação. Fiz também já algumas viagens sozinho de moto pela Europa e inicialmente era esse o plano que tínhamos, de facto, como o Arnaldo disse. Mas surgiram, entretanto, outras situações que foram mudando um pouco o paradigma da viagem. Vendemos as motas e começámos a preparar um Jeep. O objetivo da viagem era acampar, fazer o máximo de fora de estrada e fazer wild camping. No meio dos estudos descobrimos que havia ursos na Roménia, porque nem sequer sabia que havia ursos na Europa. E foi giro, porque depois, durante a viagem... Durante os estudos e na viagem descobrimos também que havia ursos. Descobrimos que havia ursos, um dia ali ao pé do castelo do Drácula. Exato. E encontrámos 2 ursos à borda da estrada e estávamos naquela, tipo, vamos à procura onde é que vamos dormir. Acabámos por dormir decidimos que não era no camping naquela noite, pelo menos até nos lembrarmos daquilo. Decidimos que naquele país pelo menos não íamos dormir muito ao relento. Afinal os ursos não eram só na internet, eram mesmo na vida real. Há uma semana da viagem tivemos uma notícia interessante que foi, nós íamos de ferry de Barcelona para Civitavecchia, para a Itália, que era para pouparmos algum tempo, e esse ferry foi cancelado a uma semana de arrancarmos. Então tivemos que fazer o sul de França todo, o norte da Itália todo, portanto a viagem basicamente só começou na Eslovénia e foi brutal. Vamos procurar o nosso primeiro wild camping, arranjámos lá um sítio ao pé do Lake Jasna. Estou-me a rir porque começou logo a primeira noite com muita ação. Choricinho assado, vamos fazer umas fotografias às estrelas. Ui, está ali a polícia. Com uma frase mítica que nós nunca mais nos vamos esquecer. You're not allowed. It's not allowed. Eu tenho a ideia que a multa era tipo 80 euros, 90 euros por cabeça. E deixaram-nos lá ficar a pernoitar. Foi ótimo. Era isso que nos interessava. A Luciana foi o nosso chefe durante a viagem, sempre com os pratos, até na primeira noite, até com uma touquinha. Uma touca de chefe e tudo. Touca de chefe. A questão é que preparámos o Jeep daquilo que eu achava que ia ser mais prático e mais rápido na viagem. O meu desafio era principalmente conseguir alterar aqui um paradigma. Tanto nas minhas viagens anteriores como nas do Arnaldo, nós alimentámos a comida rápida, junk food. E eu queria um bocado, entre aspas, provar que era possível fazer uma viagem rápida, onde há pouco tempo para comer e para o acampamento, mas comer bem e comer comida bem feita
e com produtos naturais, cozinhados na hora, etc. De certa maneira conseguimos, até um certo ponto, até o Arnaldo começar a passar mal com as minhas especiarias portuguesas e termos que alterar um pouco o Aliviar um paradigma bocadinho da o culinária. condimento. E isto, como era uma viagem basicamente de aventura, não era turismo, nós tínhamos 15 mil quilómetros para fazer em 3 semanas, 20 e tal países, portanto a ideia era não perder muito tempo a cozinhar, a ideia era Claro. fazer quilómetros, tentar cumprir o objetivo para dar a volta aos Balcãs todos dentro do tempo que nós tínhamos disponível. Foi a parte se calhar mais complicada da viagem, conseguir dizer vou chegar ali a ponto de dormir ou não, porque algumas vezes chegámos a esses locais demasiado cedo, outras vezes ao contrário, fomos demasiado ambiciosos e eu fiquei de pernas para o ar, capotar a dormir atrás, enquanto o Arnaldo, que é de onde stop, consegue conduzir 3 ou 4 dias seguidos, conseguiu chegar aos locais. Começámos a entrar na Croácia com uma tempestade monstruosa. No caminho começou uma granizada, com uma trevoada. Andámos a ver se nos conseguíamos proteger com o Jeep debaixo de alguma coisa, uma garagem. Não conseguimos arranjar nada, era uma estrada super estreita. Ramos de árvore a cair em cima do Jeep. Árvores caídas no meio da estrada, mesmo caos total. Estávamos à espera de qualquer momento desaparecer um vidro, porque eram pedras enormes. E então optámos por continuar a andar, basicamente a conduzir, a olhar para o GPS, porque não havia visibilidade. Nós na fronteira queríamos ficar por baixo do telheiro das cabines e a mulher não nos deixava ficar ali, só com o granizo todo a cair. Nós só queríamos ficar ali quietinhos e ela, tem que seguir, deixa-nos ficar aqui. Na Croácia encontramos um wild camping brutal, nas montanhas, com uma vista lá para baixo, para o mar. Eu sempre tive a ideia que a Croácia era um amontoado de ilhas e naquele sítio conseguíamos ter mesmo essa percepção, porque via-se tipo as ilhas todas ali à frente, tudo ali misturado. A seguir a esse wild camping fomos em direção à base aérea, uma base aérea que foi abandonada. Ela basicamente é encostadinha entre a Bósnia e a Croácia. Foi uma experiência muito gira. Há um avião abandonado, conseguimos andar com o Jeep na pista, portanto andámos mesmo como se fosse... Estávamos à beira de um hangar escavado na montanha, com a forma do avião, que temos numa das imagens. No fim de já termos explorado um pouco o hangar e de já estarmos cá fora, prontos para ir embora, chega a carrinha da polícia. E nós ficámos bem, isto daqui não vai correr nada bem. Eles estacionaram ali, tipo, ficaram, e eu, everything ok? E eles não falavam inglês, ficaram tipo a olhar para nós. Ficaram a olhar para nós, do género, ainda a olhar para o Jeep. Não nos queriam chatear, só queriam ver se nós estávamos ali a fazer algo ilícito. Vimos que nós estávamos só a explorar, deixaram-nos ir embora. A Albânia, para mim, foi o highlight da viagem, tipo, o meu sítio preferido. Aquela estrada toda que nós fizemos, do Parque Natural do Tete, aquela zona toda magnífica mesmo. Sim, entramos num país um bocado desconhecido, que acabou por ser o país, e tenho a certeza que ele concorda com o mesmo, mais fantástico da viagem inteira. E as populações vivem de uma maneira ainda nos faz lembrar, se calhar, outros tempos, outras condições, em que nós íamos com o Jeep todo preparado e víamos alguém a passar com um Renault Clio a alta velocidade nos buracos e nós ali com todo o cuidado para o Jeep chegar ao fim. E foi o sítio onde fomos melhor recebidos. Pastores no meio do nada, sem falarem uma palavra de inglês, vinham ter connosco à janela. Chamar-nos para casa. Vem à minha casa, vem beber um copo à minha casa, tipo, tudo sem falar uma única palavra de inglês. Portugal, yeah? Portugal. Seth? Seth Rasen? Yes. Seth, yeah. Seth. Seth. Super Seth. Nós tínhamos visto que havia uma viagem de ferry muito gira em Lake Coman e então a ideia foi conduzir de noite até lá para dormirmos ali perto no Porto. Acabou por ser dentro do barco. Chegámos lá e veio o comandante ter connosco. Podem dormir cá dentro, estacionem o Jeep já cá dentro, é na boa, podem dormir aí. Então o Luciano montou a tenda, eu montei a cama de rede nos postes. Uma imagem brutal. Acordar com o nascer do dia
com aqueles rochedos, aquilo parece tipo Noruega, porque tem aqueles fiordes, aquelas pedras imensas, a luz a nascer, cama de rede dentro do ferro, e foi uma imagem mesmo brutal. Na Albânia também dormimos numa das praias que é chamada a praia dos Overlanders, Gypsy Beach. Sítio fantástico, um dos sítios mais interessantes da viagem. Chegámos de noite também, uma estrada tipo, com montes de calhaus mesmo. Será que amanhã conseguimos subir? Ainda fomos tomar um banho à meia-noite. Uma praia de seixo rolado, água quente às 2 da manhã, por aí, ainda vamos tomar um banho, vamos montar as tendas a seguir e acordámos num sítio que não há para descrever. Depois um bocadinho de entrarmos na Grécia, chegámos a Meteora, com aqueles mosteiros em cima das pedras. Sim, é fora de normal porque tu olhas cá de baixo e vês um mosteiro Só de imaginar como é que eles construíram aquilo. num local que aparentemente é impossível alguém construir o que quer que seja, quanto mais um edifício daquela dimensão. A entrada na Turquia seria assim a primeira fronteira assim mais esquisita, precisava de um visto, não é? Precisava de... Exato, nós já tínhamos tirado o visto. Já tínhamos, mas pronto, era sempre aquela, tipo, quando entras com um veículo, o que é que vão ver o veículo, não vão, mas pronto, correu bem até, foi... Não... Era um país onde eu já tinha estado e conhecia mais ou menos como é que funcionava, mesmo essa questão do visto, etc, mas não tínhamos entrado com um carro. Foi ótimo, não houve problema nenhum, entrámos perfeitamente. Sim. Chegámos em poucas horas a Istambul. Uma voltinha ali pela zona do Blue Mosque, por aquilo tudo. Exato, ficámos ali bem na zona turística. Levar a comer lá o kemak, ou como é que se chama? Fomos à zona central de Istambul, fazer o que quase toda a gente faz, que é comer a bifana turca. Eu chamo a bifana turca porque é uma sandes de um peixe que eles têm lá, que agora também não me recordo o nome. É ótimo. É macarel é tipo cavalo. E é muito giro porque eles estão com os barcos a abanar e a cozinharem lá dentro e o pessoal está a comer cá fora. Exato. E aquilo é delicioso. De Istambul, o nosso objetivo era chegar o mais rápido possível à Ucrânia, porque nós na Roménia queríamos atravessar o país todo fora de estrada. Portanto, tentámos ali recuperar algum tempo. Tivemos tempo de desatascar um jeep, casal. Se é que se pode chamar. Estava metido numa vala. Nós chegámos no meio do trilho em direção ao Mar Negro, íamos dar um mergulhinho no Mar Negro e estava um RAV4 com um pai a tentar meter os macacos por baixo do carro e nós saímos do jeep, "Do you need help?" E eu, E então ajudámos-lo, tirámos o carro para trás e ele ficou todo contente e explicámos o que é que estávamos a fazer e fomos dar o nosso mergulhinho. Thank you guys, I don't know how to thank you, really. Thank you. We came from Portugal to save you. Oh, come on. Quando chegámos a Odessa, nós estávamos lá a tentar decidir o que é que íamos fazer, onde é que íamos dormir e um dos nossos objetivos era ir à Transnistria. A Transnistria é um país autoproclamado, portanto, eles não existem, portanto a ONU não os reconhece, ninguém os reconhece. Cá em Portugal dizem para não irmos lá, porque se acontecer alguma coisa ninguém nos pode ajudar. E nós estávamos, vamos lá, ou seja, o ideal para nós irmos. Claro, nós tínhamos que ir lá. Então estávamos tipo naquela, vamos lá, não vamos, vamos hoje, vamos amanhã de manhã. Então decidimos ir dormir lá e fizemos em contrarrelógio. Olhámos um para o outro e disse, não vamos dormir aqui, vamos entrar de noite no sítio mais complicado da viagem. Meia-noite e tal, 1 da manhã, sem falar uma palavra de inglês. Bem, eu fiquei sozinho dentro do jeep à espera, o Arnaldo foi com o guarda fronteiriço e houve ali uns minutos que ele desapareceu e eu estava a pensar, bem, sai daqui, vou à procura ou fico aqui quieto. São aproximadamente 23 horas, estamos aqui na tal fronteira da Transnistria e o Arnaldo foi ali para dentro com o polícia de fronteira. Entretanto já estivemos aqui a falar com eles, há um que fala 3 ou 4 palavras de inglês, pedindo-nos os documentos normalmente, vamos ver o que é que isto dá. Mas correu super bem, eles estão lá quase com tédio, ninguém lá passa. Super simpáticos. Chegou aqui o Arnaldo, o que é que aconteceu? Para tirar as provas. Foi uma surpresa brutal, aquilo de manhã, super organizado, nota-se muito a presença ainda do comunismo, não é? Pronto, aquilo é basicamente... A parte da URSS e tem essa influência de uma maneira muito vincada ainda. Completamente, tanques de guerra por todo lado, tudo muito simpático, ainda fomos ao mercado e tudo. Uma das fronteiras giras foi a experiência da entrada na Ucrânia. Eu tinha um visto da Rússia, da viagem que fiz de moto, e então eles ficaram muito desconfiados do que é que nós queríamos fazer lá. Isto tem tudo para dar asneira. Ele basicamente quis ver tudo, comprimido a comprimido, tipo, what's this? E eu,
This, Ele falava tipo 3 palavras. Até que What's descobriu um this? drone na bagagem. It's for filming. A drone. Take it easy. Resultado, 2 ou 3 horas na fronteira, a fronteira mais lenta até ao momento na viagem, armados até aos dentes à nossa Ele ainda volta. tentou tirar uma fotografia, mas estava um gajo com uma arma que disse logo, Apanharam-me "Não, a tirar não." uma fotografia e foi, nem penses nisso. Mas acabou por correr bem. Na Roménia nós tínhamos um track que era um bocado de hardcore e então havia ali uma alternativa que era a alternativa hard, que é ali naquela zona da Strategica, que é uma estrada militar antiga. Então nós andámos ali no meio daqueles regos, no meio da lama, a subir aquilo tudo, até chegámos lá acima, com uma vista brutal em cima das montanhas, e passam 2 gajos de moto por nós, a dizer que tinha um amigo que tinha caído e que estava aleijado lá atrás. E nós a tentar dizer, não vais para ali para onde Sim. nós viemos, porque Volta é para muito trás. pior do que de certeza onde tu passaste. E ele a dizer, não, vocês é que não vão para aquele lado, porque eu já não volto mais para lá. E nós continuámos, encontrámos um amigo dele e pronto, ele não conseguia voltar a andar de moto. Nós oferecemos boleia para o levar até à vila onde eles estavam a dormir. Ele estava a perguntar se nós levávamos a moto, se não levávamos a moto. Ficámos ali um bocado, levamos, não Chegámos levamos. a um ponto muito interessante da viagem, porque eu queria ter feito os Balcãs de moto, como eu já disse antes. Então acabei por ter a minha oportunidade, que era ter a minha aventura numa tarde de moto, apesar de não ser a moto que eu queria, porque tinha pneus quase de estrada. Ainda fizemos quase 1 hora de tudo de moto, eu de Uma jeep. hora ou talvez mais. O alemão sempre dentro do jeep. E eu, tem calma que ele sabe andar de moto, não te preocupes que ele sabe andar de moto. Pronto, e nesse dia aconteceu praticamente tudo, exatamente a seguir a isso. No fim de irmos algumas horas no meio da montanha, onde de certeza que não queríamos voltar para trás também, chegamos a um ponto e o que é que aconteceu? Não sei, mas tu vais-me dizer. Não, chegámos a um local em que parámos que a estrada tinha acabado, havia montanha no meio da estrada. Não foi? Ok. É que ficou de noite e já foi no outro dia e tipo, eu estava, que história que ele está a contar? Então, o que é que aconteceu? No meio das montanhas, num sítio onde não dava para dar a volta, uma derrocada por causa das chuvas, as pedras, árvores, tudo no meio da estrada. Nós vinhamos para aí fora de estrada, sei lá, 1 hora, 2 horas. Há bastante tempo e a pensar, não dá para voltar para trás. Nem pensar. Temos que seguir, mas a primeiro impacto olhámos para aquilo e pensámos, não vamos conseguir sair daqui. Estão aqui 4 árvores caídas na estrada e do outro lado tem uma data de pedras. Estamos a tentar avaliar se dá para limpar e passar ou se temos que dar a volta. Se tivermos que dar a volta são 30 km para trás outra vez. Agarrou logo na serra, eu comecei tipo, ali também a tentar olhar, gravar um bocadinho, pôr a GoPro para gravar um bocado aquilo e começámos a desenhar uma estratégia que era, em vez de desviar os calhaus maiores, desviar os que conseguíamos e tentar passar por cima. Pelo meio dos que conseguimos. As árvores estão praticamente tiradas, o problema vão ser estas 2 pedras. As mais pequenas nós vamos conseguir tirar, estas 2 grandes não as vamos conseguir mover praticamente, portanto temos que arranjar aqui um caminho. Entretanto chega um velhote com o jeep e ele estava a dizer, não, o jeep não passa aqui, calma, nós vamos passar todos. Então pronto, todos juntos conseguimos desviar lá o último calhau, passámos, ajudámos, ele ficou todo contente. Tipo... Sim, eu acho que se não fôssemos nós ali naquele momento, ele tinha ficado ali. Foi um momento de tensão, sim, porque achávamos que íamos ficar ali para passar a noite e ainda por cima foi na zona dos ursos. Sim, completamente. Passámos! Tchau! Até a próxima ano! A seguir à Roménia, fizemos ali aquela zona toda, portanto, Sérvia, Kosovo, Macedónia do Norte, Kosovo. Sim, no Kosovo eu estava à espera de pronto, que a capital, que Pristina fosse uma coisa mesmo super pequenina, super velhinha, super... E basicamente é uma metrópole gigante. Estados Unidos. Completamente. Estados Unidos por todo lado, Postas bandeiras do Clinton por todo lado. Avenidas com 6 faixas. McDonald's para cima, totalmente americanizado ao limite. Acabámos por fugir logo dali, fomos para Prizren, numa terriola muito mais pequenina, muito mais gira.
Estamos a sair do Kosovo neste dia, entramos novamente na Albânia, portanto foi a nossa segunda entrada na Albânia. Demos boleia a uma rapariga japonesa que vinha, acho que à boleia desde a Galiza, Sim, em desde Espanha. Santiago de Compostela, tinha 19 anos e estava sozinha e já ia na Albânia. O objetivo dela era ir à boleia até ao Japão para voltar para casa e agora nesta altura já chegou, porque nós acabámos de ficar amigos. Sim, já chegou há alguns meses. Já chegou há uns meses e foi muito giro, porque ela depois foi acampar Sim, connosco. acabou por acampar connosco, nós fomos acampar ao pé de uma barragem na Albânia. A tocar o ukulele. Ela tinha um ukulele. Essa segunda ida à Albânia foi para apanharmos o ferry, porque a ideia era depois fazer um corta-mato, em vez de voltar pela Croácia, ir de ferry para Bari, para A o sul de Itália, Itália. Pronto, para depois fazer sul de Itália, Civitavecchia e apanhar outro ferry em direção a Barcelona, pronto, para virmos para casa. A 7 dias do fim da viagem, estávamos na Ucrânia, no ponto mais longe de casa. Era o máximo de corta-matos possíveis para voltarmos a casa dentro do tempo estipulado. Foi muitos quilómetros em poucos dias. Sim. Mesmo assim, ainda conseguimos chegar à Albânia e relaxar um pouco na praia à espera do ferry. Chegámos com Era 3 só horas ou 4 horas de 3 ou 4 antecedência. horas de antecedência. Foi no fundo a nossa despedida dos Balcãs, porque no dia a seguir estávamos na Itália. Nós acabámos de fazer uma boa revisão ao carro, mas mesmo assim íamos preparados para ter problemas e acabou por correr bem. Assim, o único episódio foi um sinobloco da barra estabilizadora. Felizmente o Arnaldo inventou qualquer coisa. Nós ficámos sem um sinobloco na barra estabilizadora, portanto a barra estabilizadora estava tim, pam, e ali a fazer barulho. E então a ideia foi fazer um chouriço de fita americana, enrolar, fazer um donut e resolveu. Basicamente fazer uma peça de borracha deste tamanho com fita americana. Fez para aí 2-3 mil quilómetros, fez ainda tipo, a Itália toda, a Espanha toda. Exato. Foi fixe. O carrinho acabou por portar-se muito bem mesmo. Sim. Quando nós dizíamos que íamos para o outro lado da Europa de jeep, Com todo o terreno. com todo o terreno, e era só um jeep sozinho, e até se ficarem atascados e se ficarem com um Tens ninguém para problema, puxar. não tens ninguém, tipo, pá, esqueçam isso, meu, arranquem, mas é... Imprevistos sempre podem acontecer, mas não tenham medo, é fazer e ponto final. Qualquer coisa, há sempre alguém pronto a ajudar. Estava aquele casal na Bulgária com a família atascados, apareceu um carro do nada para os salvar, o outro estava com a costela partida no meio da montanha e apareceu alguém para o ajudar. Portanto, não tenham medo de irem sozinhos à aventura e de aproveitarem a vida.